Olá, irmãos. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos essa imagem que a gente acabou de ver, ela me trouxe vários pensamentos. Na verdade, o pensamento veio antes da imagem. Mas quando eu estava pensando nesse assunto, eu me lembrei que eu tinha visto essa imagem em algum lugar e já faz um tempo. Se eu não me engano, posso estar errado, mas essa imagem inclusive foi premiada, essa fotografia foi premiada pelo que ela significa, e ela pode significar muita coisa, e eu queria explorar essa ideia, esse sentimento nessa reflexão de hoje. Nossa vida é feita de dias bons, dias normais, até uns dias extraordinários. E também é feita de dias ruins. Isso é bastante comum. Mas o que a gente vê é que mesmo as pessoas que vivem vidas muito difíceis encontram dias bons. Mesmo aqueles que vivem no meio da violência, da aflição, do abuso, encontram dias de alívio, dias de refrigério. Mesmo quando a gente olha para uma pessoa em situação de rua e imagina que ela não tenha absolutamente nada com que se alegrar, você pode apostar que ela tem dias melhores que outros, dias bons e dias ruins. Todos nós temos. E do mesmo jeito que a gente sabe que mesmo pessoas que não teriam motivo para tristezas, no nosso ponto de vista, muitas vezes são tristes, são deprimidas, não encontram propósito para as coisas na vida. Então, o dia bom e o dia ruim, como você já deve ter ouvido de alguém, é relativo. Mas, graças a Deus, para a maior parte de nós, a maior parte dos dias também é formada de dias normais. A gente pode pensar dias bons, os dias extraordinários nunca saem da nossa memória, você deve se lembrar qual é o seu dia extraordinário. Para mim, um dia extraordinário foi o dia... Nossa, tem tantos dias. O dia do meu casamento é um dia extraordinário, do qual eu não me esqueço dos detalhes. O dia que eu passei no exame da OAB também é outro dia extraordinário, do qual eu não me esqueço. E existem alguns dias bons também que me trazem boas lembranças. E dos dias ruins a gente também não esquece. O caso é que, como é que eu vou saber se o dia de hoje foi um dia bom ou um dia médio, um dia normal? Certamente você sabe e eu sei quando o meu dia foi ruim. Mas mesmo o dia ruim, ele só é ruim até um pior aparecer. Quando o dia pior vem, aí você diz, poxa, aquele dia que eu achei que era ruim, já não foi tão ruim assim, já não era tão ruim. Aquele problema que eu tinha antes, nossa, comparado com o problema que eu tenho hoje, não era nada. Eu trocaria de problema se eu pudesse. Com certeza todo mundo vive esse tipo de pensamento, esse tipo de conflito. Mas a questão dos problemas, das aflições que Jesus nos disse que teríamos, né, em João 16:33, que nós lemos, não é só uma questão de referencial. É uma questão de propósito. E qual é o propósito, qual é a finalidade, o objetivo dos dias maus? E é sobre isso que eu gostaria de te convidar a refletir. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse versículo é que uma coisa nós não temos dúvida: os dias maus virão, as dificuldades se abatem sobre nós. Isso Jesus disse e não existe nenhuma margem para dúvidas ou para interpretação diferente desse trecho, desse versículo 33 que nós lemos. No mundo tereis aflições. Para que você não tenha aflição, só saindo do mundo, e nós não temos essa alternativa. Nem mesmo a conquista do espaço vai tirar de nós os dias maus. É isso que Jesus garante que vai acontecer. E que, por um lado, nos causa medo, angústia, por saber que o dia mau vem. A Bíblia já dizia em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Esse trecho é muito conhecido, eu creio que você também conheça, e depois ele faz comparações entre várias coisas, boas e relativamente ruins que podem acontecer, ele vai fazendo comparações pelos próximos versículos. Mas o ponto-chave aqui é a gente ter essa certeza que você e eu já temos na prática. Desde tenra idade, uma criança já sabe também que tem dias bons e ruins. Uma criança que ainda não aprendeu a falar direito consegue comparar os dias bons, os dias ruins. Você consegue saber se a criança está tendo um momento bom, um momento ruim, e ela também. Independentemente da maturidade para enfrentar as consequências do dia mau, a verdade é que todos nós, desde o começo, sabemos que os dias maus vêm. E esse tipo de aflição, ele tem inúmeras fontes. Nós temos problemas sociais, físicos, econômicos, financeiros, né? Espirituais, emocionais, de relacionamento. Temos problemas em casa, problemas no trabalho, problemas na igreja, no nosso relacionamento com os irmãos também. Quando o problema, a dificuldade que a gente passa, ela é causada por algo que a gente fez, a gente tem pelo menos uma escapatória de racionalização. De entender que a gente está passando, colhendo o que plantou, passando aquilo que a gente mesmo agiu ou não agiu para sofrer. E isso na nossa cabeça, apesar de ser desagradável, quando a gente entende que o que a gente sofre é consequência dos nossos erros, essa relação de causa e efeito fecha na nossa cabeça e fica mais confortável de aceitar. Porém, existem muitos problemas e a parte dos problemas que é difícil de engolir são aqueles que não são minha culpa, nem sua. Erros e problemas para os quais nós não concorremos para produzir. E aí a dificuldade que se gera soma também o sentimento de injustiça, de não ter feito nada para sofrer aquilo que se está sofrendo. Acontece que tantos erros que você e eu cometemos, que geram os nossos problemas, as nossas aflições, quanto aqueles para os quais nós não contribuímos, mas também nos causam aflições, são todos filhos de um mesmo pai, que se chama pecado. E é um pai velho, um pai que existe desde que a humanidade existe, infelizmente, lá no Jardim do Éden. O pecado origina tanto as aflições que nós sofremos porque são erros nossos, frutos do pecado, mas também as aflições frutos do pecado dos outros também nos atingem. Além da morte, o sofrimento também é filho do pecado. A Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte. E essa morte pode ser entendida de diversas formas. Uma delas, inclusive, talvez uma das expressões dessa morte que o pecado causa, é o sofrimento que ele traz. O dia mau, ele funciona como um megafone. Aqui, vocês sabem que a gente se mudou não faz muito tempo, a gente está se habituando com o bairro, e acho que eu já disse isso até em outro vídeo. A gente acorda aqui com o caminhão do gás, né? Vendendo gás, e com o cachorro do vizinho que uiva toda vez que o caminhão do gás toca. A gente está se acostumando tanto com o caminhão do gás quanto com o cachorro do vizinho. E a verdade é que isso chama atenção. Do mesmo jeito que isso chama atenção para a gente para alguma coisa, o dia mau, ele também funciona como um carro de som, como um megafone. Às vezes como um trio elétrico, para te chamar a atenção, para me chamar a atenção para Cristo. Porque a tragédia, ela pode se abater sem avisar. E é muito ruim. Mas ela também pode ser aquele tipo de tragédia anunciada, que às vezes nós não vemos, mas alguém que está perto da gente vê falar: isso não vai dar certo, isso vai dar problema, né? E normalmente os mais velhos enxergam mais tragédias anunciadas do que os mais novos. Eu não vou me colocar nem no time dos mais velhos, nem no time dos mais novos. Eu decidi para mim que pelos próximos 20 anos eu ficarei neutro nesse assunto de idade. O dia mau, o problema dele é que ele destrói de um jeito impiedoso, sem dó mesmo, a nossa falsa sensação de controle. Porque controle nós não temos mesmo, nem sobre o nosso corpo, nem sobre as circunstâncias que nos cercam. E não adianta dinheiro, e não adianta rede de relacionamentos, não adianta, nós não temos controle. O que nos convida para viver uma vida de graça, mas esse é outro assunto. Mas quando o dia mau se abate e essa nossa frágil sensação de controle se vai,
então a gente se volta para Deus. E sem máscaras, sem desculpas, sem subterfúgios, sem controle, sem nada para apresentar diante de Deus, então Deus nos recebe. Porque é assim que Deus quer nos ver. Nós como nós somos, porque nós somos a sua imagem e semelhança. Eu li uma coisa essa semana que eu gostei muito, compartilhei com 2 pessoas no WhatsApp, e eu não costumo compartilhar coisas que eu recebo no WhatsApp, além de piadas, né? Mas essa é uma coisa que eu gostei muito, uma reflexão que eu gostei muito, compartilhei. Acho que foi a Nair que me mandou. Foi a Nair que me mandou. E ela dizia que Deus, quando criou os animais, ele se dirigiu à terra para que produzisse as árvores, as florestas e os animais. Quando ele criou os peixes do mar, ele se dirigiu ao mar. Mas quando ele criou o homem, ele se dirigiu a si mesmo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o que Deus quer ver, e isso é um parênteses dentro do nosso objetivo aqui hoje, mas Deus quer nos ver do jeito que nós somos, sem armas, sem esquemas, sem máscaras, sem controle, porque foi assim que ele nos criou e viu que era bom. Um peixe sem mar não é peixe. Uma árvore sem terra não é árvore. Nós, sem Deus, também não somos nada. Jesus falou aos discípulos, esse versículo 16:33 que nós lemos no começo, ele disse isso sabendo que ele passaria pela via dolorosa, preparando os discípulos para o que estava por vir e que não era bom. Esses discípulos que eram fiéis até aquele momento e que logo depois, ali na esquina, não se mostrariam tão fiéis assim. Mas ele os preparou para isso. Isso parece tudo muito pesado e muito triste, mas o versículo ele também nos dá as armas, os instrumentos para enfrentar o dia mau. Tem de bom ânimo. Ninguém menos do que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, diz para mim e diz para você: tem de bom ânimo, se anime. Esse pedaço de versículo, esse trecho, deveria ser suficiente se a gente se apropriar dele com fé para a gente enfrentar qualquer coisa na nossa vida, qualquer dificuldade, qualquer momento de fraqueza, de fragilidade, de incerteza, de insegurança, se resolveria, deve se resolver e se resolve efetivamente na palavra de Deus, nesse pedacinho de versículo. Se anime, tem de bom ânimo. É possível encontrar ânimo, coragem, motivação no meio da adversidade? É uma pergunta que nós na igreja sempre respondemos: sim, é possível. Mas eu quero te convidar a pensar numa outra resposta para essa pergunta. Se é possível a gente encontrar ânimo e alegria, coragem e motivação no meio da dificuldade. E essa resposta é: depende. Se existe um propósito, então é possível a gente encontrar ânimo no meio da adversidade. Se a gente puder olhar para além do sofrimento, então a gente tem esperança. Eu venci o mundo, Jesus disse. Ele não disse que estava perto de vencer o mundo. Olha, espera um pouquinho que eu já estou vencendo o mundo, hein? Espera aí que vai ser tudo maravilhoso assim que eu vencer o mundo. Não é isso que o versículo diz. Ele não diz: estou lutando bravamente contra o mundo, está muito difícil essa guerra, mas eu tô lá, tô forte e acredito na vitória. Como o pessoal de um time de vôlei, por exemplo, diz: olha, o adversário é muito difícil, a gente vai jogar o máximo possível, talvez a gente ganhe, talvez não. Não é isso que Jesus diz. Essa briga nem existe. Jesus já disse lá atrás para os discípulos. O verbo está no passado. Tem de bom ânimo? Eu venci o mundo. E Jesus disse isso, eu quero te chamar a atenção, antes de passar pela cruz. Ele ainda não havia experimentado o que era dolorosa para ele e para Deus vontade do Senhor, que era que ele oferecesse esse sacrifício vicário, resgatador por você e por mim. Ele não havia passado ainda por isso, mas sabendo que o faria e com a determinação resoluta de obedecer o Pai, mesmo que isso custasse a sua própria vida, Jesus já podia declarar: eu venci o mundo. Jesus não deu somente a palavra, mas ele deu o exemplo. E isso é que nos traz esperança.
O próprio versículo diz também por que ele existe. Por que Jesus falou isso? Para que tenhamos paz. E a paz que Jesus nos promete com esse versículo é uma paz diferente. É uma paz que o nosso controle humano não consegue conquistar. É uma paz que o dinheiro não dá. É uma paz que o sucesso, o apupo, os aplausos dos outros não alcança. João 14, 27 nos dá uma definição dessa paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus nos dá com esse versículo, que Ele quer nos dar, que está à nossa disposição pela graça e pela fé com esse versículo, é uma paz que não é uma paz que a gente pode encontrar no mundo, que nenhuma circunstância do mundo pode dar. E é uma paz que tira a nossa insegurança, a nossa incerteza e o nosso medo. Filipenses 4:7 diz um pouco mais sobre a paz. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Queridos, que a paz de Jesus, que não se pode compreender com a cabeça humana, guarde o seu coração e os seus pensamentos. É a vitória de Jesus sobre o mundo que já está definida, que já está sacramentada, é que dá propósito para os dias maus, os meus e os seus dias maus, e que nos traz uma paz que não se pode explicar nem conquistar no mundo. O suportar de dores e aflições tem o objetivo de nos fazer participantes também com Jesus do sofrimento redentor dele, para que com ele, você e eu, também possamos ser herdeiros da mesma vida eterna e abundante que ele tem e que ele nos garante. Vamos orar? Senhor, a tua palavra é simples e profunda, Senhor. O Senhor nos garante que nós vamos passar por dias maus, que o passar por aflições não está fora do seu controle, Senhor. Mas o Senhor também nos encoraja a termos ânimo, porque Jesus já conquistou a vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre as dificuldades. Pai, nos ajuda a nos agarrarmos a essa verdade. Aumenta, Senhor, a nossa fé, para que nós tenhamos ânimo e propósito, Senhor, nas dificuldades, que possamos enfrentar o dia mal com esperança, cheios da paz que só o Senhor pode nos dar. Guarda, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.